Beba, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você acha da quantidade de acidentes das estradas brasileiras, do número de mortes? E sobre a cota para negros nas universidades públicas do Brasil, o que é que você acha? O que é que você tem a dizer? Essa é a Beba e você está no vlog Acorda Brasil! Acorda Brasil! Todos sabem que cassinos e jogos de apostas em geral são proibidos no Brasil. Os noticiários recentes não param de falar sobre o assunto. Em muitos casos, políticos e autoridades brasileiras estão envolvidos até o pescoço com o jogo ilegal. Reportagem de hoje do jornal O Globo traz a transcrição de conversas telefônicas entre o senador Demóstenes Torres e Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. As ligações foram gravadas pela Polícia Federal em 2009, com autorização da Justiça, e mostram que o senador do Democratas de Goiás colocou o mandato a serviço do bicheiro. Os esforços no combate aos chamados jogos de azar são contínuos. No mais perfeito estilo mafioso. Para manter bingos e milhares de máquinas caça-níqueis funcionando, apesar da proibição do jogo no Brasil, a quadrilha comprava delegados, advogados, juízes e desembargadores. Uma casa de bingo parada seria um prejuízo de aproximadamente R$1 milhão semanal. Então eles precisariam de uma liminar que mantivesse essas casas de bingo funcionando até que fosse julgado o mérito. As investigações da Operação Hurricane, Furacão em inglês, duraram 1 ano. Os policiais gravaram horas de escutas telefônicas, tiraram dezenas de fotografias, fizeram imagens que servirão como prova. Madrugada de sexta-feira, uma força-tarefa da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal desembarca no Rio, com mais de 200 policiais. Para evitar o vazamento de informações, todos os agentes foram trazidos de outros estados. Como não conheciam a cidade, tiveram que se guiar por aparelhos, GPS via satélite, para encontrar as ruas onde moram os acusados. 6 horas da manhã. Começam as prisões, 25 no total. Os endereços eram todos luxuosos. Foram presos bicheiros como Anis Abraão Davi, o Anísio, presidente de honra da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, presidente da Liga das Escolas de Samba. Antônio Petros Calil, o Turcão. Foram presos também 3 delegados da Polícia Federal, mas o que mais surpreendeu foram as prisões nas altas esferas do Judiciário do Rio. Mas talvez o que você ainda não saiba é como os jogos e cassinos se tornaram ilegais no Brasil. Para entender melhor essa questão é preciso voltar um pouco no tempo e estudar um pouco da história recente do Brasil, mais precisamente a primeira metade do século passado. Até a metade da década de 1940, o Brasil tinha cerca de 70 cassinos em atividade, sendo os mais famosos o Cassino da Urca e o Cassino Atlântico, no Rio de Janeiro, e o Quintandinha, em Petrópolis. Além dos jogos, os cassinos eram lugares onde aconteciam shows e eventos culturais, onde se apresentavam grandes nomes da música brasileira da época. Em 31 de janeiro de 1946, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, eleito com 3.351.507 votos, assumiu a presidência da República, se tornando o 16º presidente do Brasil. Dutra era casado com Carmela Teles Leite Dutra, que por sua forte devoção à Igreja Católica era mais conhecida como Dona Santinha. Dona Santinha, por sua religiosidade, recebia gigantesca influência de Jaime de Barros Câmara, arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e nomeado cardeal pelo Papa Pio XII no dia 18 de fevereiro de 1946. Sob forte pressão exercida pela sua esposa e pelo recém-nomeado cardeal, o presidente Dutra baixa um decreto no dia 30 de abril de 1946, tornando todo e qualquer jogo uma atividade ilegal em todo o território nacional. Como resultado dessa canetada, cerca de 53 mil pessoas perderam seus empregos nos dias seguintes.
Agora você imagina, se hoje 53 mil pessoas sem emprego é uma coisa ruim, imagine isso em 1946, quando o Brasil tinha cerca de 41 milhões de habitantes. De lá para cá, nunca mais os jogos foram oficialmente permitidos no Brasil, mas mesmo assim sempre aconteceu de maneira clandestina e ilegal. Naquele mesmo ano, ainda sob forte influência da sua esposa e da Igreja Católica, Dutra baixava um outro decreto tornando o Partido Comunista Brasileiro ilegal e cassando o mandato de deputados e senadores eleitos democraticamente. Mas isso já é uma outra história. Essa foto mostra a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, no ano de 1950. E agora veja as imagens que eu vou mostrar a vocês. Elas são de um passeio de helicóptero feita na mesma cidade de Las Vegas no ano de 2009. Agora veja uma foto da cidade de Irauçuba, no interior do Ceará, também feita no ano de 1950, e compare com uma foto da mesma cidade feita no ano de 2009. As imagens que você vai ver a seguir mostram a mesma Irauçuba numa reportagem sobre desertificação feita pela Rede Globo de televisão recentemente. O pedaço mais seco do Brasil, que já sofre com as adversidades do clima, vai sentir ainda mais os efeitos do aquecimento do planeta. Aqui em Irauçuba, no Ceará, o sertão está virando deserto. As nuvens no céu são como miragem, porque a chuva não vem. Apenas os cactos se multiplicam na terra torrada pelo sol. Essa região toda foi prejudicada por desmatamento e criação de gado sem controle. A gente simples que vive aqui, depois de tantas secas e prejuízos,
passou a criar só ovelhas e bodes, animais que resistem à vida dura, quase sem pasto, sempre com pouca água. Para sobreviver, eles devoram até a última plantinha, um apetite devastador para a caatinga já tão vulnerável. O que os americanos fizeram nos anos 50 no deserto de Nevada foi uma experiência para desenvolver uma região sem o menor atrativo turístico ou comercial e criaram assim uma das maiores fontes de riqueza jamais conhecida, abrindo milhares de postos de trabalho, novos empreendimentos e atividade econômica no meio de um deserto que não tinha vida nenhuma. Agora veja alguns aspectos econômicos comigo. A cidade de Las Vegas gerou em 2010, mesmo depois da crise econômica americana que começou em 2008, 97 bilhões de dólares. Lembre-se, Las Vegas está no meio de um deserto. O estado do Ceará inteiro gerou no mesmo ano, 2010, 75 bilhões de reais. Convertendo isso para dólar, dá 41 bilhões de dólares. O estado do Ceará inteiro gerou menos da metade de Las Vegas, uma cidade apenas. O estado de Pernambuco, falando um pouco sobre a economia do Nordeste, o estado de Pernambuco gerou 87 bilhões de reais, 47 bilhões de dólares. O estado do Rio Grande do Norte, que também tem potencial turístico muito grande, gerou 28 bilhões de reais em 2010, transferindo isso para dólar, dá 15 bilhões de dólares apenas. E a Bahia, que é uma das maiores economias do Nordeste, gerou em 2010 137 bilhões de reais, convertendo daria 75 bilhões de dólares. Veja, todos os estados do Nordeste, não estou falando de cidade, estou falando do estado inteiro, com grande potencial turístico, geraram menos do que uma cidade apenas, onde o cassino, o jogo, ele é liberado e ele é regulamentado. Vamos ler um pouco do decreto assinado por Dutra, proibindo os cassinos no Brasil. Veja o que é que ele diz. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e considerando que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal, o que é que ele quis dizer com isso? Considerando que a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos tendentes a esse fim, estava louco. Que história é essa? Considerando que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à exploração dos jogos de azar, aí está o cerne da questão. A religião se intrometendo em políticas públicas, em leis penais e no dia a dia de toda uma nação. Isso é absolutamente reprovável. Com todo respeito aos religiosos, religião e política deveriam andar diametralmente opostos. Se uma doutrina religiosa precisa da força de um decreto para se firmar, tem algo muito errado com toda a lógica que existe por trás dessa doutrina. Se uma igreja, qualquer que seja ela, não quero saber se é católica, evangélica, protestante, qualquer igreja, se ela não consegue convencer os seus próprios membros à maneira de agir, tendo que se infiltrar no poder para que as coisas aconteçam da forma que seus líderes acham que é correto, está tudo errado. Religião nenhuma pode ditar leis, decretos e normas civis para uma nação inteira, pelo simples fato de que nem todos os habitantes da nação são seguidores dessa ou daquela religião. Antes que alguém venha me acusar de estar fazendo apologia ao crime ou à contravenção, eu não estou defendendo crime nenhum. O que eu defendo aqui é o fim de um decreto absurdo, feito por um presidente fraco e pressionado por religiosos que continua causando mal ao Brasil. Defendo o fim de uma proibição inócua, pois os jogos continuam. Não adianta nada proibir, porque os jogos estão aí, clandestinamente. Defendo o fim de uma lei imbecil e triplamente estúpida. Primeiro, ela é estúpida porque arrasta pessoas para a criminalidade. Esse decreto cria criminosos. Faz pessoas de bem se tornarem criminosas e pessoas de bem se tornarem vivendo à margem da lei. Segundo lugar, é estúpido porque gasta recursos importantes que deveriam ser voltados para o combate ao que realmente causa mal ao povo brasileiro. Forças policiais que poderiam estar combatendo o tráfico de armas nas fronteiras, que poderiam estar combatendo a prostituição infantil.
Poderiam estar combatendo quadrilhas de golpistas. Poderiam estar combatendo a corrupção e por aí vai. E antes que alguém me diga que o cassino, que os jogos causam prostituição, isso é um engano. O que causa prostituição é a pobreza, é a miséria, é a necessidade. Em terceiro lugar, esse decreto ele é estúpido porque ele atinge em cheio a economia, evitando a criação de emprego e renda que qualquer país no mundo precisa. Evita o desenvolvimento de regiões de extrema pobreza, como Irauçuba, no estado do Ceará. E existem muitas outras regiões que poderiam ser citadas. Eu peguei apenas um exemplo. E faz com que o país deixe de arrecadar milhões em impostos. Eu defendo a legalização e a regulamentação dos cassinos, de máquinas caça-níqueis e de todo tipo de jogos que possam atrair turistas para o Brasil. O Brasil tem um potencial gigantesco para atrair turistas. Nós temos sol praticamente o ano inteiro, calor, praias lindas, maravilhosas, falta mentalidade para isso. Esse é um decreto hipócrita, porque o governo brasileiro, através da Caixa Econômica Federal, um banco estatal, é o maior organizador de jogos no Brasil. Não sei o que tem a ver banco com jogos, mas enfim. Enquanto no Brasil os cassinos continuam proibidos, veja o que acontece no Canadá. A casino for the GTA, maybe even Ottawa. The province gives the go-ahead to expansion of gambling in Ontario. But at what cost? This week on Focus Ontario, the president and CEO of the OLG. From the Global Toronto newsroom, this is Focus Ontario with Leslie Roberts and John Tory. Thank you for joining us, John. It's called Modernizing Lottery and Gaming in Ontario. Of course, casinos really grab the headlines, but it also involves selling lotto tickets and more, which we'll get into in just a few minutes. But how much of this is good business plan and how much of this is politics? Well, I think it's mostly business plan, good business planning, and it's what the taxpayers should want. I mean, we own this enterprise, and so it should be as well run as possible to maximize the returns to the taxpayers for healthcare and education. And so these are things that probably should have been done, frankly, over the last 10, 15 years. And Ontario wants you to be able to gamble more easily and more often. Tabling a report on the future of gaming, the Finance Minister and OLG Chair Paul Godfrey say without changes, the province will be the loser. We stand still. The OLG's revenues will erode. First step will be a new casino for the GTA. Where will be determined through negotiations with municipalities and developers, but draw your own conclusions considering Toronto's population. We want to put them where the people happen to be. Why not? Every other big city has one. Gambling's a hobby of mine. I don't overdo it, but yeah, I think it's a wonderful idea. Other major changes coming soon? You'll be able to buy a lottery ticket online or at the grocery store checkout lane. No more waiting in line at a lotto kiosk. Racetracks like Woodbine could become mini casinos with poker or blackjack. If all the changes pay out, the OLG says it will contribute an extra $1.3 billion to the government's bottom line. Há quem diga que a legalização dos jogos e cassinos no Brasil iria concorrer diretamente com as loterias da Caixa, que são oficiais, mas isso não se ampara em nenhum dado sério. Aliás, se formos ver as loterias controladas pelos governos de outros países onde existem cassinos, esse argumento cai por terra. No Canadá, por exemplo, onde os cassinos são legalizados e regulamentados, a nossa maior loteria, o equivalente à Mega Sena brasileira, nunca paga menos que 10 milhões de dólares por rodada. Eu vou colocar o link na descrição desse site para você conferir o que eu estou dizendo. E quando o valor chega a 50 milhões de dólares, o que passar disso é transformado em prêmio extra de $1 milhão para outros jogadores. Ou seja, ao invés de dar um prêmio de 70 milhões de dólares, por exemplo, para uma única pessoa, o que a loteria daqui faz, ela entrega um prêmio de 50 milhões de dólares no primeiro sorteio, e quando sobra, quando a arrecadação ultrapassa esse valor, ela faz outros sorteios. Vamos dizer que, por exemplo, deu 70 milhões. Então ela faz um sorteio de 50 milhões e faz mais 20 sorteios, dando $1 milhão para outros jogadores separados. Portanto, é uma maneira muito mais inteligente, muito mais organizada de loteria do que a nossa loteria Mega Sena. O fato de cassinos e jogos serem regulamentados no Canadá explica em parte porque os impostos aqui são muito mais baixos do que no Brasil. Nós não temos aqui IPVA, nós não temos aqui IPI, nós não temos PIS, COFINS, nós não temos uma série de impostos que no Brasil existem, são escondidos, são camuflados dentro das coisas. O Brasil poderia arrecadar milhões e milhões de reais com impostos
sobre os cassinos e jogos se eles fossem regulamentados, diminuindo assim o peso para o cidadão, diminuindo o imposto que você paga. O seu ICMS, que é escondido na mercadoria, 17% no estado do Ceará, poderia ser diminuído se o Ceará pudesse ter cassinos. Eu queria terminar esse vídeo pedindo para que você envie para o máximo de pessoas que você puder. Envie para os deputados federais e senadores em Brasília. Discuta nas escolas, discuta na sua família, discuta entre os seus amigos. Está na hora de acordar o Brasil. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha no final. Acorda, Brasil!